Como é que é, macacada? Vamos falar da Nintendo? Enquanto que consolas como PlayStation e Xbox travam batalhas infinitas e são a causa de orgasmos de muitos nerds, a Nintendo está ali, observante, a chilar, enquanto vê as outras crianças a lutar por pastilha elástica. Embora esteja longe de ser uma empresa perfeita, podemos dizer que a Nintendo é a melhor empresa de jogos do mundo, em vários aspectos. Afinal, eles são donos dos franchises de jogos mais famosos de sempre, como Super Mario, Pokémon, entre outros. Após a crise de videojogos de 1983, eles surgiram das cinzas, tomando o mundo de rajada. Outras empresas tentaram detornar a Nintendo, como a Sega, e ambas as empresas estiveram em constante competição durante os anos 90. E embora a Sega seja a minha empresa favorita de videojogos, tenho que admitir que eles perderam a guerra, como é evidente nos dias de hoje, onde a Nintendo absorveu a Sega e exibe a sua mascote mais icónica, o Sonic, nos seus jogos. Quando eu era criança e me dissessem assim que um dia iria haver jogos do Super Mario e do Sonic juntos, eu ia-me rir. Ia-me rir sarcasticamente, mas é a verdade pura e dura. Mas o que é que faz a Nintendo tão poderosa? Bem, podemos começar pelos jogos portáteis. Embora já existissem consolas portáteis antes, a Nintendo revolucionou o mercado para sempre ao introduzir o Game Boy. O Game Boy dominou muitas infâncias. O quê? O conceito de poder levar as nossas aventuras para onde quiséssemos? Um sonho! E até hoje a Nintendo continua a dominar o mercado de jogos portáteis, enquanto que outras empresas simplesmente desistiram. A PSP foi uma consola bastante interessante e continua a ser, mas a sua sucessora PSP Vita não foi vista com grandes olhos e de momento parece que a Sony cagou por completo nas consolas portáteis. E é claro, a falta de competição elevou o estatuto da Nintendo ainda mais alto, mas a verdade é que a Nintendo faz as melhores consolas portáteis. Eles mudaram o mundo com o Game Boy e voltaram a repetir a façanha com a Nintendo DS. Até hoje, a Nintendo DS continua a rivalizar com as grandes consolas. E claro, existem aspectos positivos também na PlayStation e Xbox, mas essas consolas parece que estão a ficar cada vez mais complicadas com mods online, as subscrições, as realidades virtuais e claro, os gráficos sempre no limite. A Nintendo concentra-se em simplicidade. Mas não é simplicidade no sentido de te dar poucas funcionalidades por muito dinheiro. É simplicidade nos seus jogos, nas suas consolas, na sua ideologia. A Nintendo 3DS, aliás, a mais fraquinha, a 2DS, por exemplo, é uma consola com um hardware que não se compara a uma PlayStation ou Xbox. No entanto, na minha opinião, oferece exatamente o mesmo nível de diversão. Não é só uma consola, é um mundo portátil onde só precisas de ligar e já está. Tens jogos, tens aplicações, tens internet, tens câmara, tens um pedómetro, tens sempre alguma surpresa extra, alguma funcionalidade. E eu acho que é isso que faz as pessoas apaixonarem-se pela Nintendo. Eles estão cheios de surpresas. Jogos como Super Mario e Pokémon não são jogos, não são visualmente complexos, ok? Aliás, o Super Mario mantém a mesma fórmula desde o original, saltar e colecionar moedas. Mas mesmo assim, 2017 continua a ser divertido. Por isso é que para mim, a Nintendo ganha. Isto não significa, claro, que a Nintendo seja perfeita. Uma das coisas que mais me irrita na Nintendo são os preços dos jogos. Eles raramente baixam. Sim, claro, vão havendo promoções, mas franchises como o Pokémon comandam preços absurdos. E eu não estou a falar do preço de lançamento. Estou a falar de, por exemplo, jogos como o Pokémon X e Y, que continuam a custar 45€. E sim, claro, os jogos da PlayStation e Xbox custam 50, 60, 70€. Mas estou a falar de jogos com pelo menos um ano estarem ainda basicamente ao mesmo preço de lançamento. Com a saída do Pokémon Sun and Moon, seria de esperar que as versões anteriores baixassem um pouco, não? E quem diz Pokémon diz outros franchises. Eu gosto de ter jogos físicos, ok? Principalmente porque a Nintendo é a última empresa ainda a utilizar cartuchos nas consolas. É aquela nostalgia boa de comprar o jogo, ter um cartucho e a capa e o manual. Sabe bem? Mas com os preços que eles praticam, é muito complicado. Outra coisa que me chateia na Nintendo são os direitos autoriais. Aqui no YouTube, a nível de jogos, vale tudo atualmente, ok? Tu metes uma gameplay do jogo mais quente, mais recente do momento, o YouTube não te chateia, mas a Nintendo chateia. A Nintendo dá reivindicações, dá copyright strikes, ok? A pessoas que mostrem gameplays dos jogos. Se queres colocar um walkthrough do Pokémon, por exemplo, vais receber um aviso. E embora possas manter o vídeo, a monetização é desativada. Eu até percebo, até certo ponto, da empresa querer proteger os interesses, de não ter o seu jogo mais recente 100% revelado e exposto no YouTube, manter ainda algum mistério, ok? Nada contra. Mas jogos antigos como Super Mario 64, eu já tive um vídeo a jogar Super Mario 64 arrancado de um canal meu há uns anos. Super Mario 64, um jogo que já está tipo mais que explorado, mais que uma prostituta.
Mas disseram-me que existe uma rede, acho que se chama Nintendo Network, onde podes gravar e publicar gameplays de jogos. Uma espécie de YouTube da Nintendo. Mas vá lá, ninguém se quer dar ao trabalho, ok? Eu sei que não. A maioria do pessoal usa YouTube e quer colocar conteúdo no YouTube, ok? É o que a maioria das pessoas usam. Portanto, a Nintendo podia ser um bocadinho mais tolerante nisso. Por último, uma última queixa. A relação quantidade-preço em algumas consolas. Sim, quantidade-preço. Não disse qualidade, porque a qualidade está lá. Por exemplo, em novembro, quando saiu o Pokémon Sun and Moon, saiu uma Nintendo 3DS XL, edição comemorativa do jogo, ok? Toda bonita, com os Pokémons lendários lá desenhados, etc. Por 199€. Sem jogo, sem carregador. Aí é que eu fico puto da vida. Sem carregador? Eles partem do princípio que eu já tinha uma DS antes e o carregador serve. Vão assumir o caralhinho. Eu não tenho que ter nada antes, ok? Eu quando compro uma consola tenho que ter o mínimo dos mínimos, que é, tenho que ter a consola, um jogo, pronto, é opcional, ok? Mas, pelo menos tenho que ter a puta do carregador. Acaba a bateria, lá se foi o carregador com o caralho. Epá, tu devias ter um. Olha, azar o teu, estás a comprar uma consola pela primeira vez. Fudeu, cuzão. Não se admite uma consola nova, edição especial, não vir com um acessório básico. E todas as 3DS são assim, sem carregador, ou New 3DS, foda-se, whatever. Então, tinhas de gastar acima de 250€ para ter tudo. Consola, mais o jogo Pokémon Sun and Moon, mais um carregador. Giríssimo. Por isso é que eu fiz o seguinte. Peguei na 2DS, que já vinha com o Pokémon pré-instalado e o carregador, por apenas 100€, e mandei a New 3DS XL comer no cu. Para terminar, vou falar aqui da Nintendo Switch. O pessoal teve reações mistas. Uns dizem que é uma consola excelente e mais uma inovação... Uns dizem que é uma consola excelente e mais uma inovação da Nintendo, outros dizem que é muito caro. 300€ por uma consola caro? Eu até acho barato, considerando que as Playstations e Xboxes custam pelo menos 100€ a mais quando saem. Apenas criou-se esta noção, ok? Criou-se esta noção de como a Nintendo tem muitos jogos orientados para o público infantil e como é colorida, automaticamente é inferior. E não é inferior que merda nenhuma. Porquê? Só porque a PlayStation e Xbox são melhores? A PlayStation e Xbox com 30 jogos de FPS diferentes que na verdade são todos a mesma merda? Com gráficos feios e cinzentos? A Switch é uma consola legítima, como qualquer outra, e pelo que parece tem bastante potencial, pois permite jogar de forma tradicional, ligada à TV, como também de forma portátil. Além disso, ainda tens a cena de tirar os comandos diretamente da consola e jogar ali com os amigos. O que é que podes querer mais? Nas outras, recebes um comando e depois, pumba, caga aí mais 50€ para um segundo comando. Brutal. E ficamos por aqui. Com isto não quero dizer que odeio a PlayStation e a Xbox. Pelo contrário, eu gosto de todas as consolas. Acho que todas elas têm as suas vantagens. Mas estava na altura de falar da Nintendo, porque eles são das empresas com produtos mais interessantes no mercado. E é isso que nós precisamos no mercado, a nível de tudo, smartphones, tecnologia principalmente, inovação, não estagnar, não estarem sempre a alimentar-nos a mesma merda, ok? Nós queremos inovação, queremos diferença. Deixa o like, inscreve-te no canal, partilha se já jogaste alguma consola ou jogo da Nintendo. E se fizeres isso tudo vais receber o meu agradecimento.